Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Ricardo Felício. Hoje eu resolvi fazer uma tomada externa para sentir um pouco os efeitos da mudança de clima, do aquecimento global. Estão vendo que tem um sabiá laranjeira aqui, né? Ele está cantando alto, alto, alto. Sabia que ele é o segundo maior som urbano? Pois é, chega a 80 decibéis. Dá pra ver como ele está preocupado com a mudança climática, né? Como a natureza realmente está expressando a sua mudança climática. Estou gostando do novo corte de cabelo, modelo Chebel. Olha só. Mais incrível, né? Aqui tem umas abelhinhas pequenininhas andando nas florzinhas, fazendo polinização. Curioso, né? O clima continua a mesma coisa, a natureza vai bem, muito obrigado. Mas os políticos lixo do nosso mundo, porque aquilo lá realmente é um lixo, se reúnem mais uma vez na COP26. São 26 anos se reunindo para falar bobagem. Sempre no final do ano, próximo do Natal, em lugares bastante exóticos e caros, tudo às custas, é claro, do contribuinte de cada um dos países. O Brasil sempre tem uma das maiores delegações, sempre teve, para ficar vendo essa asneira ridícula de mudança de clima. Engraçado que um dos maiores emissores de CO2 do planeta Terra, o chinesinho, deu uma banana para os caras, aliás, deu um cacho. E fez bem também o presidente Bolsonaro dar uma banana para esses caras. Se Donald Trump estivesse no poder, a mesma coisa aconteceria. Os estadistas em geral mandam esse negócio se ferrar. Não interessa a denominação que você curta ou não aí. A gente sabe, Donald Trump e Putin diziam claramente, categoricamente, que aquecimento global é uma fraude. Não é à toa, né? Eles conhecem o que estavam falando. São mais de 30 anos falando essa asneira, né? Aliás, já chegando aos 33 anos. Se você for verificar na parte histórica, bem mais. A bobagem começa lá nos anos 70, onde você tentou falar sobre desertificação. O planeta está se desertificando. Os caras assistem muito Star Wars, né? Achar que cada planeta só tem um tipo de, de ambiente. Mas enfim, começa lá nos anos 70, desertificação, depois resfriamento global, depois vem aquecimento global, quando em 1988 eles fundam o IPCC, né? Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima. Já é um grande coringa, né? Um grande coringa, porque se esquentar ou se esfriar, tá beleza. Né? Eles já sabiam que se de repente o negócio não colasse, porque é uma agenda muito difícil, tiveram preternitamente os reveses de não conseguir fazer uma agenda ambiental desértica, de desertificação. E aí, claro, né? Foram seguindo com outras. Enfim, é uma estupidez gigantesca que não acaba mais. Por isso que agora ela vem à pauta completamente. Após a fraudemia, vem a fraudança climática com toda a força. Onde esses globalistas, pessoas vagabundas, cheias de poder e de riqueza, querem se auto-intitular os defensores da humanidade. Mas nem isso, né? Os defensores do mundo. A humanidade para eles é uma doença. Uma doença que precisa ser curada, precisa ser extirpada. Afinal, vocês estão vendo quanto a natureza clama para ser salva. Veja só aí o sabiá laranjeira, que não me dá um tempo aqui na gravação. Não está nem aí, né? Como toda a natureza nunca esteve nem aí para nós. Né? Mas a gente acha que isso tudo acontece, que é de verdade, que o clima está a mudar. Bom,
para qualquer cientista climático de verdade, que não são esses caras que estão aí na academia, né, sabe muito bem que a variabilidade climática é a única constante. Até o mesmo o Lawrence, que nós podemos dizer que é o pai da meteorologia moderna, ele era completamente contra essa questão de mudança climática, e pior ainda, feita por seres humanos. É patético. A gente tem que rir da cara desses imbecis. Né? Com ciência de verdade, não essa ciência de ficção científica. Estupidez total. Isso é uma estupidez total. Por isso que eles têm que controlar as academias, matar a dissidência. Isso já foi colocado, inclusive por grandes teóricos da esquerda. Olha só que interessante. Como Mesaros e Bernardo, que já identificavam o grande poder que a gente colocou agora da nova ordem mundial, né? Tomando conta dos governos para estabelecer as suas agendas. Enfim, hoje nós estamos abrindo a quarta e última turma do curso de mudança do clima, né? Desconstruindo esta hipótese. A mudança climática desconstruindo essa hipótese. Estamos lançando para vocês saberem exatamente aonde que a coisa aperta na bota. É a bota que eles vão colocar na sua cara. E eles vão. Chuvas já voltaram, mas ainda tem racionamento de água, racionamento de energia. Os aviões não devem mais decolar. Aí você liga isso com a fraudemia, né? Vamos acabar com os pilotos do planeta. Assim, os aviões não funcionam. Enquanto isso, para a reunião climática, os vagabundos têm 400 jatos à sua disposição. Aí você simplesmente categoriza CO2 como um gás poluente e você vê na mídia lixo o tempo todo. CO2, os países que mais poluem, etc, etc. CO2 poluente? Que fraude é essa? Que fraude é essa? Mas a coisa continua. Eles não param, eles são incansáveis. Eles têm todos os recursos para falarem o que bem entendem. Não estão nem aí. Né? Para os outros, vamos simplesmente rotular de negacionistas. Nem sequer mais agora são céticos. Porque céticos são eles. Porque a ciência tem que ser cética. Argumento de vagabundo. Argumento de vagabundo. Total, com todas as letras. Academia fajuta, fraudulenta. Estuda a natureza e diz que o que está acontecendo é mudança. Estou esperando a mudança. Confundem a cabeça das pessoas. Eventos meteorológicos são mudança de clima? Eventos extremos. Mas que eventos extremos? Sempre nós teremos, aqui, ali, sempre teremos anos com mais e com menos. Isso faz parte do sistema. Um sistema de alta complexidade, que é a atmosfera, ou um sistema de maior complexidade ainda, que é o planeta Terra. E muito, muito maior ainda quando você coloca os entes extraterrestres, Sol, Lua, gravidade de Júpiter, Saturno, interferindo, magnetosfera, cinturões de Van Allen, e por aí vai, uma infinidade. Né? Até mesmo lembrar dos movimentos de golfinhar que o sistema solar faz na sua galáxia, expondo ora a mais, ora a menos aos raios cósmicos. Definir que o planeta Terra tem um preservativo planetário, camada de ozônio, coisa que nunca existiu. A ozonosfera faz parte do sistema, tem todos os seus ciclos de aumento e diminuição, que nós chamamos do sol do balanço de ozônio. Há muito conhecido. Então os fenômenos da natureza são agora rotulados como mudando, quando eles sempre mudaram. E a gente consegue fazer até um resgate histórico de quando o nosso universo, a nossa natureza, sai do sistema mecanicista e passa para o evolucionista. Lembre-se, máquinas do sistema mecânico de Newton funcionam, mas clamava-se por uma evolução, porque eles precisavam implementar mais coisas. Daí vem
toda a parte evolucionista dos sistemas naturais terrestres de superfície. Assim como na biologia, isso também se aplica às outras ciências da Terra. Afinal de contas, a erosão muda os ambientes, né? A erosão feita pelos ventos, a eólica, pelos mares, pelos rios, pela chuva. Coerente, claro. Por que não? Mas, afinal de contas, necessitava-se de um novo paradigma. E aí você tem a evolução. A evolução que agora culmina no transhumanismo. Todas essas coisas não estão desconectadas. Elas têm uma conexão. E a ciência, ora, a ciência que trabalharia para a emancipação do homem sobre a natureza, trata-se então, de repente, de um instrumento de dominação, porque a emancipação não se faz sem dominação. Ora, se você fizesse simplesmente a dominação da natureza, como está no Gênesis, pior é a dominação sobre outros homens, utilizando do cientificismo, que é bem diferente da ciência, né, para usar isso como uma força religiosa e poderosa para determinar, afinal de contas, o homem é racional. Racional no mundo distópico atual, onde, como diz bem o doutor Eric Carneiro, fatos não interessam. Quando nós falamos para a turma dos aquecimentistas, apresentem as suas provas, eles nos apresentam modelos de computador? Isso é uma fraude com todas as letras. Isso é um erro epistemológico crasso da ciência, na qual eles omitem de vocês. Saibam que os modelos de computador deles fazem qualquer coisa, desde transformar a Terra numa bola de sorvete, a sucursal do capeta na Terra, que é o que eles mais querem. Dados médios e temperatura global? Afinal de contas, o que é uma temperatura global? Serve para quê? Em mais de 519 milhões de quilômetros quadrados? Você fala que o planeta tem uma temperatura média, a média do seu umbigo, como a gente sempre fala. E isso é levado a ferro e fogo. O trabalho do professor Roy Spencer e John Christie, fazendo monitoramento de plataforma espacial da temperatura global média mês a mês, mostra a grande variação frente à série de 30 anos, que também muda. Série de 30 anos que serve como uma referência. Ora nós temos temperaturas mais altas, ora mais baixas. Oh, mas a série subiu um pouco. 30 anos de dados, vocês acham que é muita coisa para a história do planeta? Claro que não, você está pegando outros ciclos, ciclos de maior extensão, ligados predominantemente ao que o Sol faz. Parece-me muito desonesto, para não falar imoral, que o IPCC, esse órgão político, que não tem nada de científico, que é uma verdadeira patético, eles são patéticos, né? Já foram chamados de alarmistas, né? De tudo que é nome, mas hoje só pode se chamar de patético, que não conseguem mostrar absolutamente nada. Absolutamente nada. Esse órgão usar as temperaturas do mínimo solar do século XIX como referência, ele acha isso bastante desonesto? Claro que é. Claro que é. Porque ele sabe estudar o que aconteceu no passado. Mas enfim, estamos aí com mais uma COP, onde o mundo quer decidir as coisas da sua vida. Então você não acha interessante que esses ditos cientistas aquecimentistas querem só prejudicar a sua vida? Querem que você pague coisas a mais que você não precisa? Querem decidir o que você come, o que você veste, aonde você vai, quando você vai? Querem decidir se você vai ter água ou não? Querem decidir quanta energia você vai utilizar ou não? Querem decidir o seu modal de transporte?
Enfim, eles querem decidir a sua vida. E como é que nós chegamos a esse ponto de colocar as nossas vidas na mão desses vagabundos, que é o que eles são, sustentados por salários gigantescos e homéricos de academias e de instituições públicas e os seus quebradinhos nas privadas também? Que depois chamam os céticos de financiados pela indústria do petróleo, quando eles não têm nenhuma vergonha na cara em colocar nos seus próprios sites, né, o financiamento que eles recebem das próprias empresas do petróleo. Ah, mas aí vale, né? Porque são os partnerships para a mudança do clima. Bonito, né? Como a gente coloca lá ouro na pílula. E assim, tudo bem, o dinheiro está, vamos dizer assim, moralmente legalizado. Seus salários estão honestamente justificados. Afinal, fazemos ciência para o bem da humanidade, né? Ou deveria ser? Porque se a ciência é para o bem da humanidade, como é que essa ciência está agora colocando limites na humanidade? Transformando-a em uma sociedade cada vez mais pobre, cada vez mais limitada, cada vez mais à mercê de tubarões, ligando cada vez mais essa sociedade a grandes monopólios internacionais. Todas as informações estão aí, eles não têm mais nenhum pudor em esconder. Como também não tem nenhum pudor em atacar a dissidência. Como foi dito lá nos anos 70 pelo Bernardo. Enfim, estão todos os players aí na mesa. O Algorento, Bill Gaiato, Mefeia, Jorge Sorento e toda a companhia de patotas que na verdade são títeres que trabalham para outras mãos, até chegar na mão principal, aquela que vocês sabem quem é. Enquanto isso, continuamos silenciando as pessoas que tentam a qualquer custo salvar a humanidade dela mesma. Por quê? Porque ela está se entregando para esse tipo de gente. O sistema distópico que nós estamos sendo imersos o tempo todo por uma mídia bastante corrupta, que não consegue falar absolutamente nada a não ser o discurso, que quando tenta conectar-se com a dissidência é só para difamá-la. Já estou muito acostumado disso, são mais de 15 anos passando por isso. Então, continuam levando a sociedade ao abismo que eles estão criando. Porque o mundo vai muito bem, obrigado. Os ciclos continuam a acontecer. Então os caras ficam dizendo que o mundo está à beira de um caos, como a gente vê nas notícias, como a gente vê nas capas de revistas, né, mostrando que um clima severo, um planeta Gaia atacando o homem. Ora, todos sabem que nós lutamos contra a natureza o tempo todo. É uma luta desigual, ela é sempre muito maior. Então por isso que nós abrimos os nossos habitats, nossas vilas, nossas cidades, onde a gente tenta criar um ambiente como seja plausível e aprazível para a nossa sobrevivência. Criamos agricultura, criamos represas para termos água, energia. Tudo isso agora para esses senhores ditos salvadores do mundo é uma coisa ruim, porque agride a natureza. E ao mesmo tempo, quais são os próximos passos? Nos empurrarmos cada vez mais para dentro das cidades, né? Nos isolando, nos controlando, com todo esse sistema que nós apresentamos nos últimos dias, tirando tudo do campo, tomando as terras de agricultura, que vão ficar na mão dos monopólios, obviamente, mas precisamos tirar as testemunhas. Vamos plantar só para a elite, para os outros, racionamento, até que eles se extinguam de fome, que eles se matem. Afinal de contas, a natureza precisa ter espaço reservado para ela poder respirar, sobreviver. Completamente contrário ao que está em Gênesis. Completamente contrário
ao que esse Papa do capeta prega, ao que o Bill Gaiato prega. As peças, né? Como a gente fala, peões. Peões, eles não mandam absolutamente nada, mas eles conseguem levar a mente humana a conjecturas de que todas essas coisas podem ser necessárias, ao ponto de que você vai se entregar a esse absurdo. Nós precisamos fugir disso. Fugir o mais rápido possível. Né? Então fica aqui essa mensagem, porque os velhos cientistas, observando tudo isso, tentando entender o mundo, se estivessem hoje vivos, desde os grandes filósofos da antiguidade, né, até os grandes cientistas, vamos dizer até meados do século XX, se vissem onde nós chegamos, eles iriam rir da nossa cara ou ficarem completamente perplexos. O homem mudando o clima do planeta? O que vocês estão passando? O que vocês comeram? O que vocês beberam para chegar nessa conclusão tão distópica, tão absurda? E por causa disso, num universo que saiu de mecânico para evolucionista, ele volta a ser mecânico quando é necessário. Afinal de contas, o clima agora será tratado como uma máquina. E uma máquina tem conserto. E eles então estão tentando consertar esta máquina climática a um preço exorbitante. Um preço que vai ser necessário ter sacrifícios. Não deles, é claro, mas de todos vocês. Todos vocês que estão nos assistindo hoje. O curso que a gente fez, nossa videoaula de mais de 3 aulas, mostra exatamente que o CO2 jamais controlou o clima da Terra. Isso é uma fraude, é uma falácia gigantesca. E nós mostramos quanto essa hipótese é fraudulenta. Como eles usam processos que são minimamente decisórios na atmosfera, mas são elevados os seus modelos de computador. Processos existem, mas eles são potencializados para mostrar que aquilo ali é o que controla. É patético. A maior parte dessas pessoas jamais fez trabalho de campo. Não sabe nem o que é a atmosfera. Algumas perguntas básicas você derruba essa gente. Mas eles estão lá no poder. Né? A ciência deles é poderosa. Estamos aí, lutando contra essa turba, com essa corja que quer dominar o planeta. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação, mais difícil será. Foi o que aconteceu aí na fraudemia, né? Bombardearam as pessoas, colocaram um medo terrível. O medo vai continuar. Como diz o professor Joseph Campbell, a humanidade tem 3 grandes medos: a morte, a mudança e o futuro. E lembrem-se, na questão climática eles colocam os 3 medos ao mesmo tempo. A mudança climática trará morte em futuro próximo. Futuro esse que nunca existiu, né? Afinal, passou-se mais de 33 anos oficiais e bem mais, né? Quase mais de 50 extra-oficiais. E as temperaturas não subiram absolutamente nada o que os seus modelos informaram. Quem está errado, afinal de contas? O mundo ou os modelos? Pois é. Eu me despeço de todos aqui. A videoaula já está disponível. Passe para o maior número de pessoas que você puder. E aprenda a não ser enganado. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até mais, porque eu ainda vou curtir um pouquinho mais desta mudança de clima.